possibilidade do Flamengo agora depender dele para ser campeão brasileiro, o assunto de ontem no Maracanã foi a questão Diego Alves mesmo, né? Hoje os jogadores todos de folga, dando aquela descansada, vão ter uma semana de trabalho até o jogo contra o Bahia, no próximo domingo no Maracanã. A questão mesmo ficou em torno do Diego Alves. Faixa de capitão, é verdade que ele já tinha sido capitão no primeiro jogo do Rogério Ceni, mas é sempre bom lembrar, o Everton Ribeiro estava na seleção brasileira, ele que é o capitão do Flamengo, o capitão América, né, levantou a taça da Libertadores ali, o próprio Diego Alves com o Diego Ribas levantaram também no ano passado, então ele tem muita liderança no grupo, ganhou essa faixa mesmo com o Everton Ribeiro em campo, uma decisão do Rogério Ceni, ele disse logo depois da partida, todo mundo interpretou como uma moral muito grande ali para dar para o goleiro, camisa 1, no meio desse processo conturbado de renovação. O Gabigol depois fez um dos gols do Flamengo, fez dois na verdade, mas no primeiro gol que ele fez na partida, atravessou o campo inteiro, deu um abraço efusivo no Diego Alves, comemorando com os braços abertos, como ele sempre comemora. Enfim, todo mundo deixando muito claro, ó, queremos a permanência do Diego Alves. Mas há um desenlace ainda nessa questão, uma diferença financeira entre o que o goleiro pede, também houve aquele contratempo que gerou uma confusão interna de que, na verdade, o Flamengo teria acertado verbalmente um valor, depois bateu na cúpula financeira do clube e também no presidente Rodolfo Landim, esse valor foi vetado, isso chateou demais o Diego Alves. E ontem no vestiário, João, amigos do Expediente Futebol, logo depois da partida, apesar das manifestações de carinho, o Diego Alves não estava tão animado com a situação dele não, ele acredita que não é tratado como prioridade para a continuidade dele na próxima temporada pela cúpula do Flamengo, está chateado com isso, está cumprindo aí os seus últimos dias de contrato, então a situação está bem embaçada ainda pela permanência do goleiro, e aí se ele não continuar, provavelmente o Hugo Neneca, de 21 anos, vai ser o novo titular do Flamengo. Então fica essa expectativa nessa semana, todo mundo prendendo o fôlego, porque Diego Alves tem mais 2 jogos teoricamente, a fazer com o Flamengo, Bahia e depois Fortaleza, no dia 6 de janeiro, quando o Flamengo volta depois das festas ali de fim de ano, aquele pequeno recesso que ele vai ter, até porque está eliminado das outras competições, aí sim o Flamengo só tem o Hugo Neneca e o César para completar no gol, e até o Gabriel Batista, um garoto novo também, mas vai perder essa grande liderança, tem grande ali importância dentro do vestiário, é um nó para a diretoria desatar aí, que não vai ser muito fácil, João. Perfeitamente. Então o Flamengo agora tem bastante tempo, mais uma vez, para trabalhar e estará atento ao que vai acontecer no Morumbi na próxima quarta-feira entre São Paulo e Atlético Mineiro. Então, pelo seu noticiário aí, Pedro Henrique, apesar da pressão e da manifestação clara dos líderes do elenco para que o Diego Alves permaneça, o mais provável é que, de fato, não haja uma renovação. É isso, Pedro? É isso, João. Futebol é aquele negócio, né? Tudo pode mudar, mas agora, 14 de dezembro, 18h31, é muito mais provável a saída do Diego Alves do que a permanência dele no Flamengo, até porque já houve um desgaste nessa relação, não ali propriamente com o futebol, mas com a cúpula do clube. Esse vai, não vai, vazam informações que ele já teria acertado também, e não foi propriamente um acerto, um encaminhamento verbal, bateu lá em cima. Enfim, está bem complicada essa situação internamente. Hoje, até conversando com algumas pessoas, me falaram, olha, 95% de chances dele não continuar, se seguir esse panorama, realmente está muito difícil, por mais que façam pressão pública, como fizeram os jogadores. E o próprio técnico Rogério Ceni, a gente não pode negar, essa faixa de capitão disse mais do que qualquer outra palavra do treinador rubro-negro. João. Posso fazer uma pergunta para ele, então, Pedro? Pode, claro, presidente, fica à vontade. Não, Pedro, eu queria saber se você sente assim que ele continuará titular até o último dia do contrato, né? Porque às vezes os clubes acabam isolando o jogador que está em litígio, digamos assim. Ele, no entanto, ontem, além de jogar, e já estava nesse litígio, ainda foi o capitão. Você acha que a tendência, enquanto o contrato prevalecer, ele joga como titular e aí depois acabou, não deu certo, vai embora? É isso? É isso, Mauro, é essa tendência mesmo, porque o Rogério Ceni, assim que chegou, ele já bancou o Diego Alves de volta, né? Estava lesionado, teve aquele período, depois ficou no banco do Hugo Neneca, mas agora a tendência, ainda mais com essa faixa de capitão, é que ele continue, sim, o Rogério Ceni deixando bem claro o que ele quer que aconteça. Essa permanência do Diego Alves é um nó bem desagradável para a diretoria do Flamengo tentar desamarrar até o fim desse ano, né? Nem o fim da temporada, né? Fim deste ano. Com certeza.
É isso aí, rapaz. E são mais 2 jogos, né, pelo contrato dele, o Bahia no Maracanã domingo e depois o Fortaleza lá no Ceará, que vai ser um jogo interessante, o reencontro de Rogério Ceni com o Fortaleza, dessa vez pelo Flamengo. Pedro Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui no Expediente, companheiro. Valeu, João, Mauro, Celso, Zupac, um grande abraço a todos, boa continuidade do programa. Valeu. Perfeitamente, muito obrigado. Vamos falar aqui do time do Flamengo, mas antes a gente segue tocando no ponto Diego Alves. O BH27, que não é o Bruno Henrique, nem é apenas um codinome aqui de um telespectador na hashtag Expediente Futebol, está dizendo o seguinte: mas esse assunto aí é uma chatice, hein? Negócio do Diego Alves, já está 4 meses falando nisso. Não chegou a um acordo, já deu, vai embora e deixa o Neneca como titular e vida que segue. O Diego Alves, na declaração que trouxe aí o Pedro Henrique, né, nos bastidores, diz que está muito chateado porque ele não é prioridade nesse momento no Flamengo. Ele tem que ser prioridade, professor? Essa história Alves, vem de longe. O Flamengo escolheu uma prioridade, o Pedro, né, atacante de 23 anos, que tem feito muitos gols e tal. E o Diego Alves acha que ele deveria ser tratado de uma maneira mais prioritária. E aí, professor? É porque ele estava na fila antes, né, João? Quando ele se propõe a jogar no Brasil, ele já abre mão de um determinado valor que ganhava fora, esperando uma compensação na renovação. Depois tem esse ruído aí de uma possível renovação acordada que não foi cumprida por questão política interna do Flamengo. Tudo isso azedou a relação. É uma pena que tenha chegado a esse ponto. Então, não acredito que ele esteja querendo uma prioridade para furar a fila do pão. O que ele está dizendo é que ele já estava nessa fila. E, para azar dele, surge o garoto Neneca, que é ali uma maneira do Flamengo negociar, na minha concepção, num momento errado. Eu acho que negociação existe, mas o combinado não é caro. E eu acho que foi isso que pegou nessa história. Houve um combinado, ou vazou-se aí um combinado, que para o goleiro ficou muito chato. Ele já contava com isso. Isso tem a ver também sobre o que é a administração do Flamengo hoje. É esse monstro de 2 cabeças que às vezes brigam entre si, inclusive na hora da escolha de técnico. Mais uma vez, essa política do Flamengo está à frente dos interesses do Flamengo. O interesse do Flamengo era manter o seu goleiro. Ontem, durante a transmissão do jogo, a torcida, num bonito gesto, considerou o Diego Alves o melhor jogador em campo de um jogo em que ele pouco participou. O que é isso? É um desagravo público. A torcida está com ele, os companheiros estão com ele. Só uma ala da diretoria do Flamengo é que não está com ele. E agora é uma situação azedada que devia ter sido muito mais bem conduzida. Nós estamos o quê? Há 17 dias do fim do contrato do rapaz. Havia outras maneiras disso. De repente, um adendo do contrato até o final da temporada estendida. Um lado cedeu um pouco, o outro também. Mas nesse momento, pelo que o Pedro nos trouxe, a informação, não há clima para isso. Acho que quebrou-se a confiança, né? Quebrou-se aí é como o cristal, né, João? Quando quebra, não tem como colar de novo. Quebra-se a confiança numa negociação e a relação fica tumultuada, fica atrapalhada. Criou-se um impasse. Eu acho uma pena do ponto de vista técnico, o Flamengo perde um grande goleiro.